Fala pessoal, bem-vindos ao S-Nopse. Hoje vamos viajar para uma galáxia muito distante, mas de um jeito que você nunca viu. Vamos relembrar a comédia de ficção científica de 1992. Mamãe e Papai salvam o mundo. Prepare-se para uma aventura cheia de cores vibrantes, alienígenas bizarros e um casal comum que acaba se tornando a última esperança da humanidade. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos decolar nessa história que é pura nostalgia. A trama começa apresentando o casal Dick e Marge Nelson, um par de americanos absolutamente comuns que estão comemorando 20 anos de casados. Eles levam uma vida pacata e decidem fazer uma viagem de carro para celebrar a data. O que eles não imaginam é que, enquanto discutem sobre o caminho no mapa, a Terra está na mira de um tirano intergaláctico chamado Imperador Todd Spengo. Spengo é o governante do planeta Spengo, um lugar habitado por seres que não são conhecidos exatamente pela inteligência. O Imperador Spengo é uma figura caricata e egocêntrica que decidiu destruir a Terra simplesmente porque ela está no caminho de sua visão. Ele possui um raio destruidor poderoso, mas antes de apertar o botão, ele usa um super telescópio para observar os terráqueos. É nesse momento que ele coloca os olhos em Marge Nelson. Spengo fica instantaneamente obcecado por ela e decide que não pode destruir o planeta sem antes fazer de Marge sua rainha. Ele muda os planos e decide sequestrar o casal. Enquanto Dick e Marge dirigem por uma estrada deserta, um feixe de luz gigante atinge o carro deles. Sem entender o que está acontecendo, eles são sugados para o espaço dentro de seu próprio veículo. A reação do casal é impagável. Eles acham que entraram em um túnel estranho ou que estão passando por algum fenômeno meteorológico bizarro. A ficha só começa a cair quando eles aterrissam dentro de uma nave espacial colossal e são recebidos por guardas alienígenas com aparências muito estranhas. Ao chegarem no planeta Spengo, Dick e Marge são separados. Dick é jogado em uma masmorra com criaturas que parecem ratos gigantes, mas que na verdade são rebeldes que tentam derrubar o tirano Spengo. Marge, por outro lado, é levada para o Palácio Real, onde é tratada como uma convidada de honra, embora esteja claramente sendo mantida contra sua vontade. O Imperador Spengo tenta conquistá-la com jantares exóticos e presentes espaciais, agindo como um vilão de desenho animado que quer ser amado a qualquer custo. Dick, mesmo sendo um cara comum e um pouco atrapalhado, mostra que tem coragem. Na prisão, ele faz amizade com os rebeldes locais, liderados pelo verdadeiro herói do planeta que foi deposto por Spengo. Eles explicam que o Imperador é um tolo que governa através do medo e de tecnologias que ele mal entende. Dick percebe que, para salvar sua esposa e impedir a destruição da Terra, ele precisará liderar essa resistência improvisada, usando toda a sua astúcia de pai de família suburbano contra um império intergaláctico. Enquanto isso, no palácio, Marge usa toda a sua paciência e educação para lidar com os avanços ridículos de Spengo. Ela percebe que a tecnologia do planeta é avançada, mas as pessoas que a operam são extremamente fáceis de enganar. Ela começa a arquitetar seu próprio plano de fuga, tentando encontrar uma maneira de se comunicar com Dick. A estética do filme aqui brilha, com cenários que lembram os antigos seriados de ficção científica, mas com um toque de comédia que não deixa ninguém ficar tenso por muito tempo. De volta à masmorra, um guarda arrependido e emocionado pela história de amor de Dick decide ajudá-lo. Ele entrega seu uniforme e capacete para que Dick se disfarce de destruidor. Dick consegue sair da cela fingindo ser um guarda chamado Zurg. Ele passa por uma patrulha e percebe que Raf estava certo. Os guardas são realmente fáceis de enganar. Dick começa sua fuga pelo deserto de Spengo, enfrentando cogumelos que gritam e perseguições absurdas. Dick encontra Marge no laboratório de Todd, mas a tentativa de resgate vira uma confusão. Todd usa um dispositivo para levitar Marge e Dick, rindo da situação. No meio do caos, o alarme do carro de Dick dispara, o que irrita profundamente o Imperador. Dick consegue assumir o controle de uma pequena nave, mas como não sabe pilotar, acaba fazendo manobras desastradas e é ejetado para o deserto, enquanto Marge é levada de volta para ser preparada para o casamento forçado. Sozinho no deserto, Dick está prestes a desistir quando é cercado por figuras com máscaras de pássaros gigantes. São os rebeldes liderados por Cirque e sua irmã. Eles estão prontos para eliminar Dick, achando que ele é um guarda, mas ele grita seus dados
soldados da Califórnia e prova que conheceu o Rei Raph. Ele entrega a informação que estava nas calças de Raph, e os rebeldes percebem que Dick é o herói que Washington e Roosevelt enviariam para salvá-los da tirania. Dick assume a liderança dos rebeldes, mesmo admitindo que eles não são as pessoas mais inteligentes do universo. Ele faz um discurso motivacional, misturando nomes de heróis históricos e lugares aleatórios para inspirar o grupo a não desistir. Os rebeldes mostram suas armas secretas, como uma granada que diz "me levante" para atrair guardas curiosos e rochas que devem ser jogadas com força. É um plano simples para um exército de pessoas de boas intenções. Enquanto Dick prepara o ataque, no palácio, o general Afir começa a agir contra seu mestre. Ele avisa a Marge que substituiu a poção do amor por água comum. Afir acredita que Dick ainda está vivo e que ele é o único capaz de acabar com a tirania de Todd Spangle. Marge precisa fingir que está sob o efeito da poção para ganhar tempo. Ela começa a tratar Todd com um carinho exagerado, chamando-o de poderoso e ousado, o que deixa o baixinho completamente radiante. No dia do casamento, a carroça da morta dos rebeldes se aproxima da fortaleza. Dick usa o disfarce de granada de luz para eliminar os guardas da entrada. Os soldados de Todd, sendo verdadeiros idiotas, caem no truque de tentar pegar a granada no chão e acabam desaparecendo um por um. Dick lidera a invasão aos gritos, determinado a resgatar sua esposa antes que o raio da morte seja disparado contra a terra e destrua tudo o que eles conhecem. A cerimônia de casamento é interrompida pelo caos da invasão. Todd Spangle tenta manter o controle, mas percebe que seu exército está desmoronando diante da tática absurda dos rebeldes. Dick finalmente confronta Todd no salão principal. O vilão tenta usar sua autoridade, mas Dick não se intimida e mostra que um pai de família da Califórnia pode ser muito mais resistente do que qualquer imperador galáctico. A luta é uma mistura de trapalhadas e pura adrenalina. Marge aproveita a confusão para sabotar definitivamente o painel de controle do Raio da Morte. Todd Spangle cai no esgoto do palácio e acaba sendo devorado pelos cogumelos assassinos. Com o vilão fora do caminho, o general Afir e o povo de Spangle celebram a liberdade. O rei Raph é libertado e volta ao seu trono, agradecendo aos heróis da Terra por ensinarem que nunca se deve desistir, não importa o quão difícil seja. Dick e Marge finalmente se reencontram e entram em seu carro para a viagem de volta. Eles decolam de Spangle sob os aplausos dos alienígenas e aterrissam em segurança na rodovia de Ojai. Para os filhos e vizinhos, foi apenas um final de semana fora, mas Dick e Marge agora guardam o segredo de terem salvado o mundo. Eles seguem viagem, prontos para celebrar seus 20 anos de casados com a certeza de que o amor deles é a força mais poderosa do cosmos. E aí, o que você achou dessa aventura maluca do casal Nelson? Você teria a paciência da Marge ou o mau humor heróico do Dick em um planeta de idiotas? Comenta aqui embaixo qual foi a sua parte favorita e se você já assistiu a esse clássico na TV. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no S-Nopse para mais resumos detalhados como este. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima viagem espacial.